Louvado e engrandecido seja Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de poder compartilhar a palavra com você, de poder aqui contribuir um pouco mais, né, no estudo da palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2 ainda, o versículo 19 até o versículo 30, nós estamos extraindo algumas verdades, alguns princípios que Deus nos ensina e que Paulo também nos transmite com o seu aprendizado, com a sua vivência, trazendo também a experiência de Timóteo, de Epafrodito, como servos, homens que decidiram servir a Deus. E é interessante que Paulo nos ensina que, embora eles sendo servos, eles também foram recompensados, receberam a devida recompensa como servos, como aqueles que serviram ao Senhor, como aqueles que se dispuseram a colocar a sua própria vida no reino de Deus e na sua obra. Paulo nos ensina, tanto no versículo 19 como no versículos 21 e 22, quando ele fala a respeito de Timóteo, fazendo o contraste que muitos daqueles que estavam ali naquele momento buscavam o seu próprio interesse, buscavam a sua própria vontade, queriam exibir a sua própria glória. Mas ele estava apresentando Timóteo ali como um obreiro aprovado, como uma pessoa que havia dado demonstração de que era um verdadeiro servo. E fala também de Epafrodito, que também se dispõe a servir a obra com o desejo, com o intuito de nos ensinar, de nos instruir, tanto a mim como você, a instruir a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós não devemos buscar a nossa própria honra, a nossa própria glória, mas que devemos ter essa posição de servo, buscando a glória do Senhor Jesus, buscando a glória daquele que é único de ser glorificado, que é digno de ser reconhecido e de honrado. Então, tudo que nós fazemos como servos é objetivar, estabelecer como alvo, como princípio, a glória do Senhor Jesus. É certo que a palavra de Deus nos ensina que Deus há de nos recompensar, que Ele tem promessas maravilhosas, não é? Promessas para o novo céus e a nova terra, para aqueles que honram a Ele no servir. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, ali Samuel nos ensina que aqueles que honram a Deus, Deus os honrará. Há uma promessa de Deus. Se Paulo, se Timóteo, se Epafrodito se dispuseram a abrir mão da própria vida para honrar esse Cristo, de servi-lo, de, como se diz, de viver como servos, não simplesmente de falarem, mas ter uma vida prática, uma vida autêntica, uma vida genuína como servos do Senhor Jesus. Então Samuel está dizendo assim, olha, o Senhor honra aqueles que o honram, eu honrarei aqueles que me honram. 2 Timóteo 4,8, Apocalipse, nós temos ali várias promessas de recompensas, quando o Senhor nos exorta, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da glória. E 2 Timóteo 4,8 ele fala que há de recompensar todo servo fiel com uma coroa da justiça. Vejam bem, as disposições para servir a Deus, né? A dedicação na obra do Senhor, ela não deve objetivar, em primeiro lugar, as recompensas que Deus já tem como promessa, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É certo que Ele há de recompensar todos aqueles que o temem, todos aqueles que o honram, todos aqueles que o servem. Mas quando a gente olha para a vida desses três homens, a gente percebe que a vida deles não era uma busca de recompensa. A vida deles, o servir deles, o envolvimento deles com a obra, o envolvimento deles diante das adversidades, das perseguições, dos ataques, dos inimigos que levantavam dentro da própria igreja, isso era demonstração de gratidão a Deus. Era porque eles entendiam quem era Deus. Eles entendiam o que Deus havia feito por eles na pessoa de Cristo. Então, o servo fiel é aquele que reconhece a dádiva de Deus, a expressão do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, isso o estimula e move a eles a envolver com a obra, a se dedicarem à obra, a colocar a própria vida diante da obra e do reino,
Porque eles querem demonstrar gratidão, eles querem expressar gratidão, glorificando esse Deus, vivendo para esse Deus, cuidando da igreja, cuidando das ovelhas de Jesus, pastoreando a igreja, lutando contra os inimigos da igreja, porque eles têm gratidão no coração, eles querem expressar essa gratidão. Essa é uma das razões pelas quais eles estão dispostos a sofrer como servo e, por certo, serão recompensados da parte de Deus como servo. Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, 2 Coríntios 2, versículo 4, também a partir do versículo 14 até o 16, mostrando que todo esse sofrimento do presente, ele não pode ser comparado com a glória do porvir. Isso implica que todo o sofrimento do presente, você vivendo e servindo ao Senhor como servo, servindo a igreja, servindo o corpo de Cristo, ele diz, todo o sofrimento, toda a adversidade, toda perseguição, toda provação vale a pena, não porque ele há de te recompensar, mas por aquilo que ele já fez por você. Você entende o quanto ele te amou, o quanto ele demonstrou o amor dele, de onde ele te resgatou, a dívida que ele pagou por você. Então todo sofrimento, toda entrega vale a pena. Por isso é que Paulo nos ensina aí no versículo 27 de Filipenses 2, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então ele fala desse Epafrodito que entregou a sua vida até a morte para servir. Contudo, nós temos promessas maravilhosas para aqueles que servem como expressão de gratidão, como expressão do reconhecimento da dádiva de Deus sobre a sua vida. Mateus capítulo 25, versículo 21, o Senhor Jesus, ele declara ao servo bom e fiel, ele diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo eterno do seu Senhor ou do seu mestre. Então ele está dizendo assim, olha, porque você foi servo bom e fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entra no meu gozo eterno, né? Eu sou o seu Senhor. Então são promessas consoladoras, são promessas motivadoras, mas o desafio de Paulo é entender assim, sirva a Deus, seja servo, envolva com o reino, envolva com a obra, sacrifique a sua vida, assuma a liderança, assuma os cargos, envolva com a obra como expressão de gratidão, de entendimento do que Deus é por você, do que Deus já fez por você, não daquilo que Ele tem como promessa. As promessas virão, cada uma delas se cumprirá em nossas vidas por causa da fidelidade de Deus e por causa do grande amor de Deus. Ele homenageia Epafrodito aí, faz uma menção no versículo 29, né? Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Deus estará sempre honrando os seus servos. Deus sempre honrará aqueles que são fiéis a Ele. Não depende de circunstância, não depende do contexto, não depende de ameaça, de acusações injustas, de injustiça. Deus sempre promoverá os meios de sermos honrados, de sermos glorificados, ou melhor, de sermos reconhecidos por Ele, né, quando nós o honramos com fidelidade. Então vejam bem, o próprio Cristo foi honrado por Deus, foi reconhecido. Lembram que em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 11, ele esvazia de si mesmo, ele assume a forma humana, ele assume a postura de servo, ele é obediente até a morte, morte de cruz. Contudo, Deus diz ali, Deus o exaltou sobremaneira, colocando ele acima de todo nome, fazendo com que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então vejam bem, nós precisamos servir a Deus nessa disposição de Cristo, sabendo que no momento oportuno Deus nos exaltará, no momento oportuno Deus nos recompensará, mas nós fazemos e nós servimos como expressão de gratidão, como expressão daquilo que Ele já fez por nós. Assim como Deus estabeleceu a honra de Cristo, assim como Ele realmente deu as honras devidas a Cristo como servo, é certo que Ele também nos dará a honra devida como servos dele, como servos fiéis, que amaram sua obra, que dedicaram a vida ao ministério, que não se importaram com as circunstâncias, não tiveram medo das adversidades, das perseguições, das lutas do ministério, mas colocaram o amor, colocaram a vida, colocaram o coração
como expressão da maior gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele tem feito por nós em Cristo Jesus. Então o desafio é, vamos todos nos esforçar para nos tornar imitadores de Paulo, imitadores de Timóteo, imitadores de Epafrodito, mas acima de tudo, o nosso exemplo maior, o nosso exemplo sublime, perfeito em todas as coisas, é sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso padrão. Esses homens só são exemplos para nós, porque eles decidiram imitar a Cristo. Eles decidiram servir a Cristo como expressão de gratidão na vida deles. Então, que esse desafio seja aplicado à sua vida, à minha vida. Que Deus te abençoe. Louvo a Deus por sua vida. Agradeço a Deus por sua vida e oro a Ele para que Ele complete essa palavra no seu coração. Que Ele faça você crescer, você se comprometer com Ele, com o reino dEle, com os cargos na igreja, servi-lo em todas as questões, como demonstração da sua gratidão para com Ele. Que Ele edifique a sua vida, edifique a vida da sua família, que Ele pastoreie o seu coração, o coração da sua família e que todos vocês sejam bem-sucedidos para a honra, para a glória e para o louvor dEle. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus assim nos abençoe. Até mais.